Bom dia, hoje dia 16 de outubro de 2025. O texto bíblico de hoje, continuando na história de Jó, lemos no capítulo 3, versículos 11 até o 26. Por que, Jó falando, depois do que ele está passando toda a situação, por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e as altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres do seu dono. Por que é que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes, quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. É parte da queixa de Jó. Mas vejam a que ponto Deus deixou que Satanás levasse a vida de Jó. Tirou tudo o que ele tinha, inclusive seus filhos e filhas. Não satisfeito e vendo que Jó não abandonou a Deus, não blasfemou, não se queixou a Deus, Satanás diz para Deus: mas deixa eu tocar na pele dele e você verá. E enche Jó de doenças de pele, furúnculos, sarna, dores insuportáveis e que agiam dia e noite no seu corpo. E aí Jó faz esta oração, esta queixa a Deus. Não é reclamando da vida, não é blasfemando contra Deus. É uma pessoa em alto sofrimento, dizendo o que acha que seria melhor para ele. Primeiro, nesse versículo 11, ele diz: por que é que não nasci morto? Por que não morri no nascer? Talvez em alguns momentos da nossa vida também tenhamos feito esta pergunta a Deus. Mas lembre-se que todas as pessoas têm um propósito na vida que Deus lhes dá quando nascem. E Jó tinha que viver, tinha que ter os filhos, todos os seus bens, porque era homem de Deus. Porque era uma pessoa que aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas e não duvidar do amor de Deus. Mas a pergunta dele, em meio à dor, a queixa dele faz sentido, porque ele era humano, como nós somos. E nós vamos nos sentir amargurados. E faremos algumas perguntas, algumas queixas. Ele diz que se ele tivesse morrido naquele momento, ou a mãe dele não o tivesse amamentado, ele teria morrido e já estaria descansando em paz. O sofrimento era terrível. A angústia e a dor, talvez insuportáveis, assim como a sua ou a minha, de repente. Não conhecemos as dores dos outros, mas conhecemos aquilo que dói muito em nós. O que eu posso achar que a outra pessoa está falando bobagem da sua dor,
não é bobagem para ela, pois a dor está nela, o sentimento de abandono, o sentimento de angústia. Jó diz que se ele tivesse dormindo em paz, estaria junto com reis, com governadores, com escravos, que deixaram de ser escravos quando morreram, com pessoas importantes e humildes. Todos estariam juntos. Nenhum teria diferença para o outro. No entanto, quando olhamos para esse texto, vemos que é Jó conversando com Deus, dizendo que seria melhor para ele, como ele se sentiria melhor naquele momento. E aí no versículo 20 ele diz: por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Quando estamos nestas condições, o que nós mais gostaríamos era de acabar com a dor, com a angústia, com o sofrimento. Os suicidas não querem morrer. Eles querem se livrar da dor, da angústia, do sofrimento. E a morte é um caminho viável para eles, porque encerra tudo. Ao menos aqui neste mundo. Jó não era suicida. Mas ele sentia que a morte era um caminho muito bom, e se ele não tivesse nem nascido, melhor ainda, porque não teria passado pelos sofrimentos que passou e que estava passando. Mas Jó, em nenhum momento, percebam, amaldiçoa a Deus ou fala contra Deus. Ele faz constatações da sua vida, do que ele acharia melhor. Temos que ter a certeza de que junto de nós sempre está Deus, e nas aflições mais ainda. Deus sempre está ao nosso lado. Ele é o nosso escudo e o nosso protetor. Nunca se esqueça disso. Nunca se afaste de Deus, pois é o único que pode te ajudar, me ajudar, nas horas de angústia, de dor e de sofrimento. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós e que possamos suportar as dores, angústias e sofrimentos, agarrados à mão de Deus e sabendo que Ele está conosco em qualquer momento de nossa vida. Bom dia.